Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E hoje eu converso com a Fernanda Manhota, que é coordenadora de Relações Internacionais da FAAP. Vamos falar sobre o Brasil e a conjuntura internacional. Fernanda, boa noite. Boa noite, Denise. Um prazer estar aqui novamente. Bom, nós já conferimos aqui no Jornal da Gazeta, e é um dos destaques do dia, a decisão dos Estados Unidos de de seguir o Pacto sobre Armas Nucleares. Isso começa a valer a partir de sábado e pode haver a ruptura mesmo caso a Rússia não ceda na questão do míssil, que segundo os Estados Unidos quebra as regras, né? Como é que você vê essa decisão dos Estados Unidos, mais uma posição polêmica em relação a acordos, né? Sim, é uma decisão bastante polêmica e que reforça, na verdade, um padrão que o governo Trump tem assumido, né, em relação a essa desconfiança de mecanismos multilaterais ou de acordos que tenham sido firmados previamente. O acordo e essa decisão é muito polêmica porque particularmente versa sobre uma cláusula que os russos alegam que não foi transgredida. Os americanos entendem que esses mísseis mais recentes, eles violam o tratado, enquanto os russos dizem que eles não são mísseis de solo, eles são mísseis de bases navais ou bases aéreas, então não teriam sido contemplados no acordo original. De certa forma, o que nós, nesse momento, temos como informação e que parece relevante em termos de implicações é que, em primeiro lugar, isso demonstra que o governo Trump é muito volátil em relação à sua percepção de aliados, né? Até outro dia, muito se dizia de uma certa sintonia que ele compartilhava com o presidente Putin e, mais uma vez, fica claro que a avaliação do governo americano é sempre muito objetiva, ela é muito pragmática e não cria vínculos de longo prazo com nenhum tipo de governo, inclusive com aqueles com quem aparentemente havia uma sintonia. E, em segundo lugar, também denota uma tentativa, e isso muitos analistas têm discutido, de desviar um pouco o foco, né, da opinião pública americana de questões domésticas que têm afligido muito a reputação do presidente Trump recentemente, principalmente depois das eleições de meio de mandato no ano passado, que aconteceram em novembro, e que colocam em xeque, inclusive, a estabilidade desse governo pelos próximos 2 anos. Lembrando que o presidente Trump é investigado e as investigações elas têm avançado com bastante celeridade, inclusive em relação à Rússia e à participação dos russos nas eleições, e que isso vai sendo algo que escala, já vislumbrando os resultados eleitorais de 2020. Muita gente fala sobre impeachment, ainda é muito cedo para levar qualquer uma dessas denúncias em consideração nesse sentido, mas não é desprezível o fato de que ele agora tente dar um troco na Rússia, uma espécie de troco na Rússia, ao mesmo tempo em que domesticamente ele vem sendo muito associado aos russos, né? Desde a época das eleições, por uma suposta interferência da Rússia no resultado final, através inclusive de redes sociais, tudo isso sendo investigado, com vários ex-integrantes até do governo dele, pessoas que o apoiavam, podendo ter envolvimentos. Agora, você vê algum risco maior na questão de segurança mesmo, desse acordo, de haver uma contrapartida por parte da Rússia ou de os Estados Unidos avançarem na questão do armamento? Olha, qualquer tentativa de modificação dos acordos estabelecidos gera uma instabilidade. Mas hoje nós acompanhamos a manifestação do lado russo em relação a essa decisão e foi uma manifestação muito parcimoniosa. O presidente Putin resolveu reunir a sua equipe, seu primeiro escalão de segurança, promoveu essa reunião de comitê, mas essa reunião ela foi pelo menos divulgada como tendo sido realizada num tom meio que já esperado, né? Não foi surpreendente para os russos. E até por isso é que se levantou tanto nos Estados Unidos a possibilidade de que teria sido uma ação orquestrada, né? O acordo ele foi muito importante durante a Guerra Fria, principalmente para proteger os aliados europeus. Ele representou uma força importante durante um período de escalada muito agressiva da corrida armamentista e, de fato, ele permitiu que fosse desmobilizada uma série de mísseis, mais americanos, inclusive, do que soviéticos durante um período, e isso garantiu aos aliados europeus algum tipo de tranquilidade. Hoje, ele é um acordo considerado por muitos até obsoleto. Então, quando a gente combina a ideia de que é um acordo em relativo desuso, num contexto geopolítico diferente, a partir do qual a gente não percebe uma retaliação tão objetiva pelos próprios russos, isso acaba soando um pouco orquestrado, como eu disse, mais no sentido de fazer o que nos Estados Unidos eles chamam de swag the dog, né? Quando você desvia a atenção para uma coisa que às vezes é marginal ou adjacente e faz com que aquilo ganhe uma relevância maior do que talvez deveria. E várias decisões de Trump dão essa ideia, não é? E tem uma outra questão que tem causado apreensão no mundo, que é a guerra comercial com a China.
Os dois países já vêm sentindo as consequências negativas disso, que não saem ganhando com esse protecionismo todo, mas agora caminha para uma negociação. Você acha que pode ter um desfecho? Porque lá atrás nós tivemos a crise também com a Coreia do Norte, que se imaginava inclusive a possibilidade de alguma ofensiva militar, e no fim eles deram as mãos e a situação se acomodou. E em relação à China? Olha, existe um padrão na administração Trump que é optar sempre por saídas ou por medidas que sejam muito midiáticas e que causem um impacto muito grande em termos da visibilidade perante essa opinião pública. Então, foi o caso junto ao Kim Jong-un, no caso da Coreia do Norte, tem sido o caso agora nesse episódio com a Rússia. Em política externa, o presidente Trump gosta de coisas que atraiam o holofote. Isso, em geral, não é acompanhado de medidas reais, efetivas, que gerem uma alteração estrutural das relações entre os Estados Unidos e os outros países do mundo. Então, a gente brinca que é aquela política do muita espuma e pouco chope, né? Existe, assim, a manifestação de que vai haver uma mudança significativa, mas, no final das contas, não é isso que, de fato, acontece. Me parece que, no caso da China, embora efetivamente tenha havido impactos na economia real e em relação ao comércio de uma forma geral, aos investimentos, o que está em jogo é uma estratégia de negociação. O presidente Trump ele tem uma visão contábil da política internacional e particularmente das relações econômicas, e ele sempre busca recondicionar os termos de troca com os países com os quais os Estados Unidos se relacionam. Então, com a China, o que ele tem tentado? Ele tem tentado diminuir o déficit, que de fato é muito grande, e com isso, para isso, na verdade, ele utiliza estratégias negociais que às vezes são orientadas pelo conflito. Então, faz parte de uma crença de que para rever os termos de troca, para rever essas condições de barganha, às vezes é preciso exagerar naquilo que se pede do parceiro. Me parece que é um pouco o que vai acontecendo. Então, uma escalada muito grande, uma agressividade crescente em relação à China, um discurso bastante duro, mas agora uma lenta e progressiva normalização, já que vão sendo possíveis esses processos de renegociação de alguns termos, né? E o mercado até está trabalhando com essa perspectiva, foi um dos fatores que ajudaram o mercado aqui no exterior ter uma reação melhor aí nos últimos dias. Agora vamos trazer a conversa aqui para a América do Sul e também com os Estados Unidos presentes, né, nesse processo, a questão da Venezuela. Os Estados Unidos reconheceram o governo autoproclamado aí de Juan Guaidó, o Brasil também, vários outros países, a Europa está vacilando um pouquinho, mas cobra dele a possibilidade de eleições. Maduro até admitiu eleições para a Assembleia, mas não para a presidência. Ele acha que o outro é o usurpador que tenta dar um golpe. Como é que você vê o encaminhamento disso? Qual o possível desfecho dessa situação? Olha, o caso da Venezuela é um dos mais graves e mais instáveis, né, que a gente tem hoje em andamento no sistema internacional. Isso porque envolve uma crise de múltiplas dimensões, que começa na esfera política e que termina na esfera humanitária. É uma crise política porque, no final do dia, o que está em disputa ali é uma coalizão. E é uma coalizão que envolve muitos partidos inclusive de identidades muito diferentes. Então, tem partidos social-democratas associados a partidos socialistas, associados a partidos liberais, e que não conseguem encontrar um canal de comunicação que permita uma articulação conjunta. Então, é uma pulverização do sistema político muito grande, e existe uma disputa institucional que agora fica mais evidente com esse processo de tentativa de exílio do Maduro e tudo mais, que polariza de um lado o legislativo do país e do outro lado o executivo do país. Então nós estamos falando do inferno de Montesquieu, né, como já diriam os estudiosos da filosofia política. Teoricamente os poderes eles deveriam ser independentes, eles deveriam se autorregular para que houvesse uma estabilidade, condições de avançar com projetos políticos, mas não é o caso. Na verdade, eles estão numa disputa intensa, não há capacidade de comunicação e de criação de uma base ampla, a partir da qual eles encontrem saídas comuns, e isso agora se manifesta nesse processo de tomada de poder, como está sendo amplamente reportado. Agora, você vê risco de alguma interferência externa, porque Trump deixou em aberto qualquer possibilidade. Juan Guaidó teme isso, ele falou que ele não gostaria de ver uma ação militar no país, ele tenta inclusive atrair o apoio dos militares, que por enquanto estão com Maduro, oferecendo anistia, mas tem essa possibilidade, e a gente vê na Venezuela
divisão dos apoios internacionais, de novo Rússia. Rússia está do lado de Maduro, né, e Trump apoiando o novo governo que se coloca como interino. Exatamente, e isso tem a ver com a dimensão humanitária, né, antes de mais nada que eu mencionava. Lógico que tem implicações econômicas e tudo isso, mas hoje o dilema da Venezuela é como de fato voltar a um processo de desenvolvimento, de crescimento e que garanta a dignidade da maioria da sociedade que vive uma mazela real. Em relação às forças internacionais, isso é bem complicado, porque a Venezuela acaba se tornando um palco de disputa geopolítica das grandes potências mais uma vez. Não só com relação à Rússia, porque, como você mencionou, a Rússia apoia o governo do Maduro, enquanto os americanos e as lideranças latino-americanas, principalmente o Brasil, se mobilizam do outro lado, mas também tem a China nesse jogo, que é bastante relevante, porque ao longo dos últimos anos, embora os Estados Unidos e a Venezuela, do ponto de vista político, tivessem divergências e do ponto de vista econômico, curiosamente, mantivessem laços bastante intensos, principalmente na área de energia, do petróleo e tudo isso, a China acabou ocupando muito espaço. Então, os americanos, ainda que presentes, eles foram reduzindo progressivamente a participação na economia, de uma forma geral, da Venezuela, e a China ganhou esse lugar. Hoje, existem investimentos chineses que precisam ser honrados no longo prazo. Então, muita gente discute qual seria a triangulação que aconteceria. As intervenções internacionais, sobretudo militares, ao longo do século XX, do século XXI, elas são muito controversas, porque, em geral, elas resolvem um problema objetivo, em geral, a deposição de um líder que não é bem quisto naquele momento, mas elas criam uma desestabilização de longo prazo que, muitas vezes, culmina em um processo político ainda pior no futuro. É o que aconteceu com a Síria, por exemplo. Foi o que aconteceu na Síria, foi o que aconteceu no Iraque, foi o que aconteceu no Afeganistão, né? Então, existe uma dificuldade das forças internacionais de, após demover um determinado líder, que seja avaliado como, enfim, problemático, de criar um processo de sustentação das instituições e de normas, de regras que criem estabilidade. A gente não tem um guia de protocolos e melhores práticas que já tenha sido implementado com sucesso. Por isso, todo mundo é tão reticente em relação a essas intervenções. E Guaidó tem defendido a ajuda humanitária, porque eles estão no limite da condição de vida da população. O Brasil já recebeu muitos refugiados de lá, né, que trouxe até problemas para algumas regiões, mas tem alguma possibilidade de negociação, de Maduro sair de alguma forma? Porque aí vem uma ameaça dos Estados Unidos também, que falou que já gostaria de vê-lo na prisão de Guantánamo. Sim. Então, tem esse receio do pós, no caso dele concordar, por exemplo, com eleições? Sim, provavelmente o que deve haver é uma pressão doméstica que vai ser apoiada por forças internacionais, né? Aquele tipo de coisa que a gente descobre daqui a 30 anos, né? Que houve uma mobilização internacional, mas que eu acredito que deva vir de dentro para fora e não necessariamente a partir de uma guinada militar, por exemplo. Poderia acontecer, mas a chance de sucesso, como eu falava, ela é bastante restrita. O que muito possivelmente já deve estar em curso é uma mobilização da diplomacia americana, sobretudo associada à diplomacia chinesa, para, nesse processo de triangulação de interesses, tentar fortalecer dissidências do governo Maduro, já que ele, desde o início, não é necessariamente benquisto por toda a ala chavista. Ele já, durante o processo eleitoral, foi alvo de bastante desconfiança, mesmo dos próprios chavistas, mesmo tendo sido o vice-presidente que ganhou a eleição com Hugo Chávez antes da sua morte, né? Então, deve aproveitar esse ambiente de intensa disputa interna para tentar se mobilizar por esse caminho, me parece mais viável. Em relação à ajuda humanitária e tudo mais, esse é um problema da Venezuela já há algum tempo. A Venezuela tem um problema de segurança alimentar muito sério. E enquanto ela ainda se fortalecia com a renda do petróleo, ela conseguia comprar alimentos. Agora, bom, o petróleo já não está no seu melhor período e ela não tem condição de garantir com os próprios suprimentos. Então, é bastante grave, é bastante severo e o Brasil é com certeza um dos países mais importantes nesse processo. Então, e aí eu queria saber como é que você está vendo hoje a posição do Brasil em relação a esses temas todos, a tentativa de uma aproximação com os Estados Unidos, a aproximação que já existe com Israel e esse posicionamento claro na questão da Venezuela. Olha, o Brasil adotou agora, nesse praticamente um mês de novo governo, né, 2 meses quase de novo governo, daqui a pouco, uma visão bastante dissidente de boa parte das tradições da política externa brasileira, né? E isso tem a ver com alguns elementos que balizam, orientam, na verdade, as preferências desse novo governo. Esse é um governo, como a gente costuma dizer, que defende uma narrativa antiglobalista, que é muito cético em relação às instituições multilaterais, que tem uma visão também mais
mais do que americanista, é uma visão trumpista, é uma visão ocidentalista da realidade, e isso conflita um pouco com os nossos paradigmas de política externa. No caso em particular da Venezuela, por mais que o Brasil aos poucos já estivesse elevando o tom em relação ao governo Maduro, em geral o país não costuma defender uma agenda intervencionista. O Brasil tem historicamente como princípio de política externa não intervenção em assuntos estrangeiros. O governo Bolsonaro tem sido bastante reticente, não assumiu exatamente uma postura intervencionista, mas já foi mais duro do que outros governos anteriormente. Em relação a outras questões de política internacional, nós poderíamos destacar objetivamente a saída do acordo, do pacto sobre imigração, que foi algo bastante inesperado e que representa uma ruptura real em relação ao que o Brasil vem praticando. Existem algumas medidas cosméticas que nós verificamos. Então, por exemplo, recentemente o nosso ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, anunciou que estava em reunião com a Polícia Federal para alterar a capa dos passaportes e retomar o brasão da República e não mais o símbolo do Mercosul. Então, há movimentos simbólicos que reforçam essa narrativa que eu mencionava de alguns valores, mas concretamente nesse um mês e pouquinho, logo menos, não houve nenhuma mudança real, a não ser essas que a gente acaba de mencionar. Agora, há claramente uma disputa na área de política externa entre diferentes grupos que fazem parte do governo e que vão tentando se impor. Nesse momento, prevalece a ala olavista, a ala ocidentalista, trumpista, que é liderada, sobretudo, pelo próprio ministro de Relações Exteriores e pelo assessor de política internacional da presidência, que é o Felipe Martins. Agora, eles não são os únicos, tem outras forças ali que se mobilizam e que tem a ver, inclusive, com a economia. Quando a gente fala de rupturas abruptas, como a questão da mudança da embaixada para Israel, ou quando a gente fala da questão com a China, nesse momento o Ministério da Economia ele também tem um peso relevante e existem outras forças dentro da burocracia que certamente devem se mobilizar. Então, há um potencial de ruptura? Há um potencial de ruptura, mas ao mesmo tempo existem forças que vão tentar buscar uma normalização para que o pragmatismo não se perca ao longo desse processo. Perfeito, nós conversamos com a Fernanda Manhota, que é coordenadora de Relações Internacionais da FAAP. Muito obrigada, Fernanda, uma ótima noite. Luciana.